Então, agora nós vamos passar para o resumo do capítulo 15, então, experiências iluminativas. Para que a gente possa fazer um resumo mesmo, um aparato geral do que trata esse capítulo, depois nós vamos entrar com mais riqueza de detalhes no que o Manuel Filomeno de Miranda nos traz, nesses diálogos maravilhosos. Então, aqui eles estão nesse processo de preparar a reencarnação desses espíritos de Alcione, né? Aqui ele fala que aproximadamente 1000 espíritos estariam reencarnando numa matéria densa como a da Terra. E aí, então, eles vão se reunir com esses 1000 espíritos, falar para eles da responsabilidade que eles têm, da missão, das dificuldades. Eles vão contar para os espíritos ali que estão acompanhando a tarefa, né, como Filomeno de Miranda conta, como é o mundo em Alcione, fazendo assim a gente vislumbrar aquele paraíso, aquele mundo feliz, né? Ele mesmo fala que fica encantado com a riqueza de detalhes que eles conseguiam vislumbrar, com o que eles emanavam, né, as imagens que saíam dos pensamentos deles, né, as projeções mentais, porque ele não conseguia traduzir em palavras tanta beleza, tanta maravilha. E depois, então, eles vão se reunir com os 250 casais que foram já previamente escolhidos para receberem esses filhos, e no final, então, vai fazer um discurso emocionante de estímulo, de força e de alerta para todos. Então, quando eles se reúnem com esses espíritos de Alcione, aproximadamente 1000, ele vai falar que, Manuel Filomeno de Miranda vai falar que ele tem escrevido a respeito dos transtornos de conduta e obsessivos, dos sofrimentos de todo porte, incompletude, regiões de prova e de purgação, sobre os campos de expiação e de padecimentos no além-túmulo, para nos servir de alerta. Ele, então, vem com esse propósito como sendo um jornalista do além, para nos relatar como é a vida depois da vida física, e que se nós não nos emendarmos, não agirmos bem, passaremos por esses locais de dores, né? Então, ele faz isso para que a gente possa despertar a nossa consciência adormecida de espíritos que nos encontramos na roupagem carnal. E aí, então, vai falar a respeito desses mundos felizes, como esses que vieram das Pleiades, de Alcione, e que a beleza e a harmonia que neles existem é algo realmente inenarrável. E aí ele vai contando que, a par das nossas, aqui, das paisagens nossas serem ainda muito pobres se comparadas com esses mundos felizes, também falando a respeito das paisagens que eles vislumbram no mundo espiritual, que mais ou menos se refere próximo ao nosso planeta Terra, já é bonito, já porta luzes em tons indefiníveis, jardins e nascentes de água cristalina, flores em festões multicoloridos, que, então, ele vai falar que lá em Alcione isso é muito maior, e que esses espíritos que virão para a Terra, eles irão inspirar as futuras construções terrenas, conforme já vem acontecendo, galerias de arte em todos os gêneros, em que nobres artistas aprimoram a capacidade de registro para tornarem a Terra um planeta paradisíaco. Então, eles estão trazendo de lá toda essa beleza. E vai falar a respeito dos laboratórios de planejamento, de projetos relevantes, para que sejam descobertas novas leis, para erradicar as doenças e os distúrbios que ainda predominam no nosso orbe.
Então, muitas viroses, muitas doenças, elas não existirão mais quando a Terra for um mundo de regeneração. E ele continua, então, falando a respeito das universidades, como serão, que elas vão aprofundar os conhecimentos mais avançados, preparando equipes de espíritos iluminados pelo amor e pelas informações culturais, que têm por missão preparar as gerações novas e sucessivas em relação ao futuro da humanidade feliz. Então, ele vai falar desse espetáculo de luz, de sons, que entra em contato direto com a natureza, falando a respeito das preciosas indumentárias. Espera aí que eu vou fechar aqui. Aí, pronto. Falando a respeito dessas indumentárias vibratórias, que eles também são portadores, vai falar a respeito dessas bibliotecas vivas. Já imaginaram a gente chegar numa biblioteca em que a gente pega o livro e dele sai projetado imagens do que os escreveram e nos trazendo de volta aquela história, incluindo as emoções daquele que escreve, videotecas, imagens virtuais em computação especial, comunicações televisivas superiores, mas tudo direcionado para a dignificação do ser e a conquista interior, bem diferente de como é hoje em dia. E aí também ele vai continuando a falar que as experiências, alguns daqueles que estavam ali conseguiam, conseguem naquela região de Alcione, acessar um local em que eles têm quando ele fala, né, que quando consultam o passado, podem desenhar o futuro. Ele vai falando que, então, a vida, ela é um hino de amor, homenageando o próprio Criador, e que só existe o amor em toda parte, né, nesse mundo feliz, realmente deve ser maravilhoso. E apresentando, o mundo vai se apresentar de acordo com a evolução de cada um, do caráter das comunidades. E aí vai falar também a respeito das construções, né, desses amigos que falavam com emoção para eles, que as suas construções, elas eram feitas da energia modelada, e que isso escapava para o sentido de Manuel Filomeno de Miranda. Ele não conseguia saber como era a constituição dessas construções, e que eram facilmente manipuladas pela mente espiritual, conforme eles falavam, e que a harmonia entre a flora e a fauna também vigia em todo lugar. E eles eram espíritos que já estavam destituídos de órgãos que enfermam. E aí ele também vai falar a respeito desse local que se encontra em Alcione, que é um santuário de orações, deslumbrante, ele fala, dedicado à exaltação e à gratidão a Deus, onde eles também ali se comunicam com os guias da estrela de primeira grandeza para glorificar o Criador. E aí também chamou a atenção de Filomeno de Miranda que lá não existe o ócio, eles estão sempre trabalhando para a edificação, porque o vazio, segundo Filomeno de Miranda, o desfrutar sem contribuir são páginas enganosas do pensamento e da emoção doentios. Aí vai falando que eles estavam envidando grandes esforços em favor da humanidade terrestre, porque aqui eles seriam asfixiados nesse corpo denso. Eles gozavam de uma liberdade espiritual, sensitiva, em Alcione, incomparável. E chegando aqui, eles meio que como estariam chumbados no corpo físico e seriam limitados nesses sentidos. Mas eles se ofereceram espontaneamente para virem para a Terra,
para contribuírem com a evolução espiritual de todos nós, considerando-se como realmente mártires no holocausto. Realmente, para eles, deve ser um desafio muito grande. E aí ele vai falando que, quem sabe, né, Filomeno de Miranda um dia conseguirá sonhar em alcançar esses patamares evolutivos, uma destas moradas, e ele faz uma anotação que ele desejaria conhecer essas moradas, mas desde que ele pudesse levar junto com ele os seus amores, os seus afetos, porque sem a presença daqueles que compartilham conosco das lutas e dos sofrimentos, não teria graça nenhuma. Então, o futuro foi apresentado para esses futuros reencarnantes. E então eles foram ao encontro desses 250 casais que estavam lá no acampamento espiritual em desdobramento parcial pelo sono, que foram carinhosamente conduzidos até lá para essa reunião. E aí ele fala que depois que eles despertassem, eles não teriam a lembrança nítida daquilo, mas lembrariam do encontro como se fosse um sonho de contornos irregulares, cujo conteúdo ficaria impregnado no cerne do ser. E aí, então, reunidos todos ali, o geneticista, eminente geneticista, Dr. Silvio, começa a sua explicação, explicando por que eles estavam ali todos reunidos, por que eles foram trazidos para aquele lugar. E alguns trechos desse discurso eu gostaria de destacar, que ele vai falar que se inicia a nova era para a humanidade terrestre, e que eles foram convidados, né, os futuros pais, pelo próprio merecimento deles, para participar daquele grandioso acontecimento. E que as existências desses futuros pais, por terem sido até então saudáveis, a conduta apoiada em valores éticos do bem, por manterem compromisso religioso com diversas denominações religiosas e por estarem se esforçando por encontrar a paz e a plenitude, eles estavam, sim, sendo os melhores candidatos para receberem essas almas. E que eles iriam, então, fazer parte desse momento renovador, no momento em que graves ocorrências dolorosas enlutarão famílias incontáveis, esfalecerão muitas existências, quando escassearem os sentimentos de solidariedade e de compaixão ante a volúpia do prazer e a fuga da realidade. Mas os filhinhos que forem confiados a esses casais, temporariamente, necessitariam do apoio emocional e espiritual para que pudessem cumprir com a sua missão, desempenhar a sua tarefa, para a qual eles estavam sendo encaminhados à Terra. E ficou o alerta para que esses pais pudessem educá-los no culto dos deveres, das responsabilidades, do amor, do conhecimento, para que eles pudessem ter os instrumentos próprios para esses enfrentamentos, até chegar o momento da vitória. O Senhor que vos convocou, dizia ele, vem cuidando de vós, porquanto renascestes nessa oportunidade, já selecionados para o cumprimento das venerandas profecias a respeito da era feliz da humanidade do porvir. Então, que eles não temessem, que eles não titubeassem, que eles mantivessem Jesus na mente e no coração. Já imaginaram, sabemos que o próprio Mestre cuida dos nossos propósitos, sabe das nossas intenções, nos escolheu para a missão. Então, era realmente um presente que eles estavam ganhando. E aí, depois disso, aparece num painel o nome dos casais com a foto do futuro filho. E aí, os filhos se levantam, vão ao encontro dos pais, se abraçam, ficam 15 minutos conversando, trocando afeto,
né, começando ali a sentirem a psicosfera um do outro, quando voltam a se sentar, e aí então toca esse trecho da obra de Franz von Suppé, Libera-me, Requiem. E aí, então, no final, ele, no seu discurso final, vai falando que, a partir daí, esses espíritos de Alcione começariam a visitar com frequência o lar desses casais, para irem se acostumando com a psicosfera, com o jeito, com os pensamentos, com a forma de ser, e aí criando essa familiaridade, e que então eles permanecessem com a serenidade e a confiança em Deus. Agora, para os de Alcione, que eles estavam vindo de uma estrela de primeira grandeza, onde as excelsas concessões do amor alcançam um patamar de ventura inigualável e mergulharão na névoa carnal, volvendo a experimentar as dificuldades inerentes à condição humana limitadora. E eles teriam, sim, muitas saudades daqueles seres amados que ficariam em Alcione, mas que durante o desprendimento parcial no sono, os espíritos trabalhadores levariam essas almas para irem se refortalecer, se reabastecer junto a esses seres amados que ficaram em Alcione, não ficariam desamparados, e que eles se sentiriam asfixiados, sim, em alguns períodos, pelo bafio enfermiço da nossa psicosfera. Eles aspirariam essas vibrações celestes, que volveriam a fruir somente quando terminassem a sua missão de amor e sacrifício. Eles, então, seriam caracterizados nesse mundo nosso pelas qualidades morais, pelos conteúdos psicológicos de paz e de reflexão, desde os primeiros dias da experiência nova, né? Desde pequenos. E que, então, ele fala a respeito do DNA, que é sempre o espírito que seleciona o espermatozoide mais compatível com os seus propósitos evolutivos. E que, graças à vibração que o espírito emite, ele seleciona aquele espermatozoide nessa massa e dispara em direção ao óvulo para a fecundação. E tudo muito bem organizado, muito bem preparado. E que, nesse momento, o que vai fazer realmente a diferença para a formação, a constituição desse corpo biológico, são os estratos morais do reencarnante. Que eles ficassem alerta, porque os casais, porque tentariam hipnotizá-los para que adotassem vícios e aberrações em voga no tálamo conjugal. Então, eles seriam, sim, também alvo de investidas das trevas, que tomassem cuidado, que permanecessem com a mente elevada, e que, então, eles manteriam esse contato psíquico com os espíritos que receberiam como filhos, para irem desenvolvendo esse sentimento de afetividade, que cultivassem os sentimentos nobres do dever e do bem, e que inúmeros daqueles pais estavam anelando a paternidade há muitos anos, mas que por razões de prístinas épocas não conseguiam conceber. Mas agora, através da conquista da engenharia genética, eles estariam recebendo em benefício da sociedade esses filhos que, então, ajudariam a alcançar o sagrado desiderato da maternidade, para que se rejubilassem, porque Jesus estava e está com todos, e que seria uma grande alegria, será uma grande alegria quando chegarem ao desiderato da sua missão. Então, este é o resumo do capítulo 15. Agora nós vamos convidar o nosso querido amigo João
para fazer os primeiros aprofundamentos. João, seja bem-vindo, fique à vontade. Boa noite, amigos. Um prazer muito grande estar de novo aqui com vocês. Então, nos comentários aqui, a gente resolveu focar no processo reencarnatório, e um pouco mais a fundo no processo reencarnatório. Como eu já mencionei aqui algumas aulas atrás, aqui nos Estados Unidos, mais ou menos 35% da população acredita em reencarnação, e 34,99% não tem a menor ideia como a reencarnação funciona. Nós, espíritas, temos o privilégio de ter material de estudo e conhecimento sobre o processo reencarnatório, graças principalmente a André Luiz e Chico Xavier, no livro Missionários da Luz, que é o livro que descreve o processo de reencarnação mais minucioso que a gente encontra, além de outras obras espíritas, claro. Então, o primeiro passo é o seguinte: eu ainda tenho o objetivo de um dia a gente parar de falar que acredita em reencarnação e falar, eu sei que a reencarnação existe. Porque ninguém fala que acredita no sol. Então, a gente sabe que a reencarnação existe. Então, vamos falar que a gente sabe que a reencarnação é fato, a gente conhece a reencarnação. Então, a Gisele mencionou que era aproximadamente 1000 espíritos que vão reencarnar de Alcione. O Divaldo, numa de suas palestras, falou que são necessários somente 500 espíritos em postos chaves na Terra para mudar a direção do planeta. Então, a gente pode imaginar que esse é o processo desses espíritos já se preparando para o processo reencarnatório. Mas vamos entrar um pouco mais a fundo no processo reencarnatório. Vamos entender um pouco o que é a reencarnação e como funciona a reencarnação, primeiro de uma maneira geral e depois especificamente para esse tipo de espíritos, essas reencarnações especiais. Se vocês lembram do livro Missionários da Luz, ele foca muito na reencarnação do Segismundo, que é uma reencarnação especial que tem a atenção e o cuidado dos amigos espirituais que estão envolvidos no processo. Mas antes dele, no livro Entre a Terra e o Céu, o ministro Clarencio nos fala que em milhares de renascimentos na Terra, os princípios embriogênicos funcionam automáticos. A lei da causa e efeito executa-se sem necessidade da fiscalização da nossa parte. Ou seja, eu costumo comparar com uma esteira rolante, né, que é aqueles que você produz coisas em série. O processo reencarnatório da grande maioria dos espíritos que estão voltando à Terra são processos automáticos, como o ministro Clarencio nos fala aqui, princípios embriogênicos funcionam automaticamente. Basta o magnetismo dos pais, aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas. De retorno ao corpo físico, estamos animados por um propósito firme, alijar a dor que nos atormenta, aspiração de conquistas espirituais e outros objetivos. Uma palestra recente do Jorge Elahá, ele nos contou que existem 2 tipos de reencarnação. Existem nas reencarnações, as reencarnações com missões individuais e as reencarnações com missões coletivas. A grande maioria de nós reencarna com missões individuais, ou seja, se melhorar, conseguir sua evolução moral e intelectual para atingir um nível de progresso que nos permita continuar a nossa jornada em direção à eternidade. E as encarnações com missões coletivas são esses espíritos que vêm com o objetivo de ajudar os que estão ao seu redor, ou num sentido muito mais amplo, a progredirem. Então, não são só o Chico Xavier, ou um Gandhi, ou um Divaldo, não, a gente vai, assim, podemos dizer, os dirigentes dos nossos centros espíritas reencarnaram numa missão coletiva, muito provavelmente. A nossa querida Eulália, que não está aqui, posso falar dela,
com certeza reencarnou com uma missão coletiva de ajudar todos nós com o seu conhecimento espírita. Então, no Missionários da Luz, o Alexandre nos fala no capítulo 12, só para reafirmar esse conceito, que grande porcentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas. Mas a outra porcentagem, e é aqui que a gente quer focar, não obedece ao mesmo programa, porque elevando-se a alma em cultura e conhecimento e, consequentemente, em responsabilidade, o processo reencarnacionista é muito mais complexo e foge à expressão geral, logicamente. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. E nós acompanhamos todo o estudo que André Luiz faz no Departamento de Reencarnação do nosso lar, nesse livro Missionários da Luz. Então, concluindo, Alexandre nos diz que todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com infinito carinho. O auxílio à reencarnação de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. Então, continua na companhia, no capítulo, uma parte importante que Manuel Filomeno de Miranda nos destaca aqui, que o geneticista nos fala: não temais em momento algum, amando como semeadores que se encarregam do dever, sem pensar no resultado imediato do trabalho. Ao futuro caberá a colheita, a cega de produção próxima. Isso é muito importante, porque, principalmente para nós trabalhadores na seara espírita, não é muito incomum a gente se sentir frustrado, às vezes, não vendo os resultados dos nossos esforços, do nosso trabalho. E a gente precisa sempre lembrar que o nosso trabalho é a nossa obrigação, o nosso objetivo, que o resultado não depende de nós. Se a gente fizer o trabalho bem feito, o resultado vai aparecer. Ao futuro, caberá a colheita. Só dando uma passadinha pelo livro Evolução em Dois Mundos, onde fala dos espíritos superiores reencarnando, André Luiz nos fala que os espíritos categoricamente superiores, quase sempre em ligação sutil com a mente materna, que lhes oferta guarida, e aí a gente vê a necessidade dessa reunião entre os espíritos reencarnantes e os pais que foram levados em desprendimento para se encontrar com eles na colônia onde eles estão preparando as reencarnações. Então, voltando, a mente materna que lhes oferece guarida podem plasmar por si mesmos, e não raro, com a colaboração de instrutores da vida maior, o corpo em que continuarão as futuras experiências, interferindo nas essências cromossônicas com vistas às tarefas que lhes cabem desempenhar. O que a Gisele comentou do espermatozoide, no Missionários da Luz, no capítulo 13, o Alexandre nos fala: a célula masculina que atinge o óvulo em primeiro lugar para fecundá-lo não é a mais apta no sentido de superioridade, mas em sentido de sintonia magnética, em todos os casos de fecundação para o mundo das formas. Porque nas obrigações determinadas de certos espíritos, na reencarnação, as autoridades da esfera espiritual dispõem de suficientemente poder para intervir na lei biogenética, dentro de certos limites, claro. Temos que respeitar o DNA dos pais, ajustando-lhes as disposições, o caminho de objetivos especiais. O André Luiz pergunta em cima disso, como é a hereditariedade fisiológica? E o Alexandre responde: funciona como domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Por aí a gente começa a ter uma ideia da influência desses 1000 espíritos que vão reencarnar
nessa missão especial de ajudar o planeta Terra a se mudar de um mundo de provas e expiações por um mundo de regeneração, o processo que eles vão passar de reencarnação. Continuando com a hereditariedade também, no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 29, o Clarencio nos fala que a hereditariedade, como é aceita nos conhecimentos científicos do mundo, tem seus limites. Os filhos e os pais, mesmo que se cataloguem distantes um dos outros sob o ponto de vista moral, guardam sempre afinidade magnética entre si. Desse modo, os progenitores fornecem determinados recursos ao espírito reencarnante, mas esses recursos estão condicionados a necessidades da alma que lhes aproveita a cooperação, porque, no fundo, somos herdeiros de nós mesmos. Significa, no fim, nós temos as características biológicas que herdamos dos nossos pais, mas nós, no fundo, somos herdeiros de nós mesmos. A nossa evolução moral e a nossa evolução intelectual é o que representa como nós vamos nos comportar na nossa futura reencarnação. Assimilamos as energias de nossos pais terrestres na medida das qualidades boas ou más, para o destino enobrecido ou torturado que fazemos jus pelas nossas conquistas ou débitos que voltam à Terra conosco, emergindo das nossas experiências anteriores. Ou seja, é importante a gente entender essa complexa construção da nossa reencarnação, quando são reencarnações que existem espíritos evoluídos que vêm numa missão. E aí, André Luiz, obviamente, pergunta, ainda no livro Missionários da Luz, mas e a aparência desses espíritos? Como é que esses espíritos, eles vão vir perfeitos, né? Sem defeitos, sem nenhum impedimento ao trabalho. E quem está explicando para ele lá no Departamento de Reencarnação é o Josino. E ele fala: nenhum dos que tenho visto partir, embora os méritos que se encontram revestidos, escolheram formas irrepreensíveis quanto às linhas exteriores. Solicitam providências em favor da existência sadia, preocupando-se com a resistência, equilíbrio, durabilidade e fortaleza do instrumento, mas pediram medidas tendentes a lhes atenuarem o magnetismo pessoal em caráter provisório, evitando a apresentação física muito primorosa, ocultando assim a beleza das suas almas para a eficiente garantia das suas tarefas. O que significa isso? Esses espíritos não vão chamar atenção pela beleza física ou pelo magnetismo pessoal, porque isso é uma distração para eles e para os que os cercam. Os espíritos que vêm em missões especiais são de aparência neutra, em geral, nem muito bonitos, nem muito feios, para não distrair, para não chamar a atenção dos que estão em volta. Eles têm um corpo físico resistente, equilibrado, durável e forte, mas sem que chamem atenção, porque permite um trabalho mais eficiente, um trabalho onde eles não se distraiam com as tentações da vida terrestre. A gente precisa lembrar que são espíritos mais evoluídos, são espíritos que vêm de um planeta mais evoluído, mas não são espíritos perfeitos. Existe o livre-arbítrio, não existe nenhuma garantia que esses 1000 espíritos vão suceder. Se 900 deles sucederem, a Terra já está muito bem servida. Mas os espíritos superiores, eles sabem disso. Quando escolhem 1000, sabem que existe a possibilidade de que alguns deles não consigam completar a sua missão. Aí, se vocês lembram, ainda no Missionários da Luz,
quando o Josino nos fala dos completistas, aqueles que conseguem atingir 100% dos objetivos na sua reencarnação. E ele diz que a grande maioria de nós consegue atingir entre 40% a 70% dos nossos objetivos na nossa reencarnação. Que raros são os espíritos completistas que atingem todo o objetivo na sua reencarnação. Queria também trazer um pouco o que se fala sobre o sexo, né? Porque, obviamente, para esses espíritos nascerem, existe a sexualidade envolvida. E o Alexandre nos lembra que ainda existe muita ignorância acerca da missão divina do sexo. A paternidade e a maternidade terrestres são sagradas. A faculdade criadora é também divindade do homem. O útero maternal significa a porta bendita para a redenção. Para o grande número de pessoas na esfera do globo, a visão celestial é símbolo de repouso e alegria sem fim. Não alcançaremos, porém, a terra prometida de serviço redentor sem o concurso das forças criadoras associadas do homem e da mulher. Então, André Luiz fala que compreendeu, então, o caráter sublime das energias sexuais e recordou de todos os encarnados que ainda não conseguem edificar o respeito e entendimento relativos aos sagrados órgãos procriadores. Então, aqui, só para a gente concluir, eu queria trazer um conceito de Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, quando ele fala de reencarnação, um aviso para todos nós que, frente ao processo de reencarnação que acontece em volta de nós. À vista disso, isso é, de novo, Religião dos Espíritos, capítulo 24, Reencarnação. À vista disso, não te habitues a medir as dores alheias pelo critério de expiação. Porém, quase sempre, almas heróicas que suportam o fogo constante das grandes dores morais, no sacrifício do lar ou nas lutas do povo, apenas obedecem aos impulsos do bem excelso, a fim de que a negação do homem seja bafejada pela esperança de Deus. Então, vamos observar as reencarnações que acontecem em volta de nós, em que estamos diretamente envolvidos, ou indiretamente envolvidos, ou até somente como observadores, como missões especiais desses espíritos que vêm para a sua evolução pessoal ou para a evolução coletiva da humanidade, e vamos dar o devido respeito e a gratidão a esses espíritos que reencarnam. Era isso que eu tinha para comentar. Obrigado. Nós que agradecemos, João. Brilhante aprofundamento. Agora a gente passa para o Laudes da continuidade. Queridos amigos, votos de alegria de estarmos juntos novamente nessa noite de estudos. Gratidão a João, a Gisele, que nos antecederam com tantas mensagens belíssimas, este capítulo aí, que nos leva aí realmente à profunda emoção, né? E aproveitando quando o João vem falando a respeito da reencarnação, um ponto que me chamou a atenção é que quando nesse desprendimento do sono estão ali então os casais, 250 casais para estarem vivenciando esse momento, né, único com os seus futuros filhos, não é? E nesse momento eu lembrei de uma passagem do livro Memórias de um Suicida, que encontrei e nos diz mais ou menos o seguinte, me permitam um pedacinho da leitura, bem curtinho. Fala assim, que Teócrito, que é o espírito que estava ali também liderando os trabalhos, fala o seguinte: há cerca de 2 horas que estas damas, cujo o endereço vos confio, conciliaram sono reparador. Trazei-mas aqui, depois de prevenires o corpo físico com reservas magnéticas. Porfiai por trazerdes com elas seus respectivos esposos ou companheiros. Todavia, não é indispensável essa última recomendação. Ou seja, algum ponto que eu gostaria de trazer também ao esclarecimento.
o espírito que está sendo, nesse desdobramento, levado a este encontro, o corpo físico está resguardado magneticamente, para que possa permanecer nessa reunião sem ser interrompido. Então, o corpo físico mantém as suas proteções magnéticas para não sofrer interferências dos espíritos zombeteiros, mas também de todo o acontecimento que poderia acontecer aonde o espírito está, o corpo está dormindo. Sabendo disso, uma outra informação que eu achei importante é que não é indispensável, ou seja, a presença do marido neste caso é o quê? Olha, vai, se ele estiver lá em casa, leva, mas assim, a mulher, a mãe, é fundamental. E pensemos, porque nesse processo, quando estamos falando de hereditariedade, todo um processo de ligação, quando o espírito escolhe o espermatozoide, começa as suas subdivisões, o corpo da mulher que começa a auxiliar esse processo de construção, como co-criadora. Mas imaginemos que o psiquismo da mãe mantém este corpo durante 9 meses. Ou seja, 9 meses o psiquismo materno está envolvendo a construção e a geração deste corpo e mantendo os vínculos espirituais, perispírito a perispírito. Para aqueles médiuns que já tiveram, de repente, a oportunidade de sofrer a interferência mediúnica com a dilatação do perispírito e receber uma comunicação, seja da psicografia, da psicofonia ou as interferências, imaginemos um transe mediúnico com duração de 9 meses, porque o espírito está ligado diretamente em si, apesar de terem as suas divisões, o psiquismo em si acaba interferindo diretamente mãe e filho, ou filha. Então, nesse processo, eu gostaria de trazer esse esclarecimento, porque lá no Memórias de um Suicida coloca que fundamental era a presença materna. Ali, no Memórias de um Suicida, eram 2 casais que seriam, na verdade, levados para serem pais de espíritos que estavam no manicômio para reencarnarem. Aqui é um pouquinho diferente, porque estamos falando de casais para receberem espíritos missionários. Então, o casal estava ali já, todo um preparo familiar, diferente às vezes dessa família que estariam recebendo estes espíritos. Mas para dizer que o preparo magnético e todo o acontecimento desse encontro é preparado também pela espiritualidade. Um outro ponto que eu achei importante é que, quando nos coloca, quando Manuel Filomeno de Miranda estava vendo as projeções mentais através da mente espiritual dos espíritos de Alcione, coloca que lá estariam também estudando questões para, no mundo dos espíritos, não é? Para tentar erradicar as doenças, avançar a humanidade e trazer conquistas para que o espírito consiga cada vez mais iluminar-se. E traz que lá, então, teriam as universidades. Também em Memórias de um Suicida, Ivone do Amaral Pereira reserva, junto com Leon Denis e Camilo Castelo Branco, Camilo Cândido Botelho, o 3º capítulo da obra, para falar sobre a Mansão Esperança. E ali vai falar a respeito da universidade. Também que espíritos ali estariam fazendo os seus estudos aprofundados sobre filosofia, moral e tantos outros conhecimentos profundos para servir de alicerce para a sua futura reencarnação, para trazer a vitória do espírito sobre a matéria. Já imaginemos as universidades ou o conteúdo a ser ensinado para esses espíritos missionários, o grau de conhecimento que eles estarão adquirindo nessas universidades, para poder auxiliar o avanço do coletivo. Um outro ponto que também me levava à reflexão, esses espíritos vêm à Terra pela primeira jornada, pensando que voltam a encarnar em matéria densa, mas pensamos como que eles chegaram lá, se não passaram pela Terra? Como chegaram a Órion? Como estão ali vinculados em toda essa constelação, elevando já o espírito sobre a matéria?
Não está de maneira clara as questões da pluralidade dos mundos habitados, sabendo que o que importa é fazer com que o espírito ganhe o seu aperfeiçoamento moral, intelecto moral, fazendo com que sobrepuja os vícios morais e também as questões viciosas da matéria? Tanto o espírito pode aprender no mundo de provas e expiações, em uma matéria densa como a Terra, como em vários outros globos, desde que o espírito se aperfeiçoe, ou seja, ganhe o intelecto moral para seguir a jornada passo a passo na escada simbólica de Jacó, não é? Cada jornada evolutiva podendo dar um passinho à frente. Pensemos, se somos criados, então, simples e ignorantes, cada um de nós merece, na sua jornada, avançar conforme o seu esforço, a sua vontade e as suas próprias conquistas. Um outro ponto que Manuel Filomeno de Miranda também nos deixa a refletir para as nossas reflexões são a respeito dos nossos sonhos, porque ali coloca que os espíritos, esses 250 casais que estavam ali vinculados, estariam tendo lembranças fragmentadas, sonhos com contornos irregulares, mas impregnados no cerne do ser. Então, eu fico imaginando como que estes casais, essas pessoas na sua individualidade, despertaram no outro dia após este encontro. Qual a sensação? O que será que eu sonhei? Qual o símbolo? Será que eu acordei mais apaixonado pela minha esposa, pelo meu esposo? Será que eu começo a refletir a respeito dos valores de família? Mas o que é que eu consigo me lembrar do sono, do sonho? Qual é o fragmento que me faz, através do meu inconsciente pessoal, nesse processo de desprendimento, me trazer esse fragmento do sonho para que o meu espírito compreenda a mensagem vivida horas atrás? Porque fica claro que a experiência do espírito é contínua. Ali estamos vendo o quê? Que 250 casais foram levados para uma experiência no mundo espiritual enquanto dormiam. No estado onírico, estavam fazendo com que o seu espírito permanecesse ativo. Ou seja, o espírito permanece ativo durante o período do sono. Agora, podemos ver que muitos estão em atividades salutares, fazendo com que o espírito mantenha uma atividade laboral construtiva, e muitos outros também mantêm uma atividade, porém uma atividade vinculada ao fluxo mental e de interesses que estamos vivendo na Terra, a não ser que sejamos conclamados, convocados para uma reunião de tal magnitude, porque daí o que ocorre? Quando dormimos e o corpo vai se desprendendo, ao exemplo que lemos agora no Memórias de um Suicida, lá estão os espíritos que já entraram em desprendimento do sono há 2 horas. Ou seja, os espíritos superiores já tinham conhecimento até do tempo em que houve esse desprendimento. Então, se porventura eu tenho um dia atribulado aonde as ondas mentais mantêm uma celeridade por pensamentos equivocados, quando ocorre um desprendimento parcial, não é? Do espírito do corpo para o sono, para o descanso e refazimento do corpo físico, o espírito segue. Só que a depender do fluxo mental, segue com uma companhia. Quando o meu espírito desprende, eu já estou com aqueles espíritos vinculados mentalmente durante a minha jornada. Ou seja, eu penso sobre as questões financeiras, sexuais, poder, narcisista, e quando o meu espírito desprende, logo estão os espíritos vinculados para me levarem aos bacanais, às reuniões de poderes, aos grupos para tentar fazer com que o poder domine a Terra, aos grupos de materialistas e tantos outros que também irão se reunir. Porque pensemos, se há reunião de forma organizada nesses patamares construtivos, também há reunião, talvez não tão organizada, mas de uma maneira que haja o coletivo reunido também em zonas menos evoluídas.
Então, dessa forma, para recordarmos as nossas reflexões, como estamos vivendo os nossos dias, especialmente dentro de nós, no nosso fluxo mental. Porque vimos que a construção mental realizada pela mente do espírito é de grande valia, porque essa construção mental do espírito foi a construção que Manuel Filomeno de Miranda visualizou, vislumbrou pelos espíritos que estavam ali, demonstrando como eram as suas regiões felizes. Um outro ponto que eu gostaria de trazer às nossas reflexões. Quantos de nós não gostaríamos de receber no lar os espíritos de Alcione? Uma época pensamos, não, mas são os cristais, os espíritos cristais, os índicos, e como seria bom recebermos no nosso lar um gêniozinho, aquele que venha descobrir e passar o avanço do coletivo. Recentemente eu vi uma música no YouTube que trazia uma narrativa, na música trazendo algumas imagens, na verdade, da paixão de Cristo, e pude visualizar Maria vendo Jesus caminhando em caminho do Gólgota, e pensando, quantos de nós gostaríamos de ser pais de espíritos evoluídos, ou missionários, ou crísticos? Será que estaríamos preparados para também tal missão? Porque para termos essa oportunidade de estarmos reunidos, já conseguindo estar ali em contato com esse querubim que vem animar e alegrar a nossa vida, espíritos missionários dispostos a doarem a si mesmos pelo coletivo. E talvez nós, como pais, ainda não estejamos tão preparados para essa doação, que nem é nossa, mas é nosso filho. De tão materialistas e dominadores, nós pensamos que é nosso, é meu. E vendo ouvindo a música e vendo as cenas, eu fiquei comovido. As lágrimas vendo essa doação dessa mulher, porque era o filho dela. Mas missionário, um espírito que veio, neste caso, viver na Terra para marcar o tempo, mas estes que vêm para também direcionar a humanidade em novos sentidos, mudando essa direção que tomamos de maneira equivocada, de ensinamentos tão belos e tão concretos que recebemos de Jesus. Eu acredito que essas seriam as principais reflexões do capítulo que eu tinha feito as anotações. Muito obrigado. Obrigada, Laudes. Eu acho que a partir de agora a gente não está com tanta vontade assim de receber esses espíritos como filhos. Bom, agora nós vamos passar para as perguntas, começando com a nossa querida Ângela, que vai responder a seguinte pergunta. Nós, que já sabemos da chegada desses missionários, além da oração para eles também, o que devemos fazer a mais, já que eles estão aqui por todos nós? Boa noite, querida amiga, seja bem-vinda. Boa noite, Gi, Laudes, amigos queridos. Sempre é uma alegria, né, estarmos aqui nas noites de quarta. Eu ouvindo agora o Laudes falar isso, e essa pergunta que vem tão relacionada a isso que ele disse, porque essa era uma reflexão que eu gostaria de fazer ao final da nossa fala, mas que, como ele trouxe agora, eu já vou fazer um link aí. Essa é uma pergunta que nos leva a refletir, mas que nós não temos essas respostas, porque, em realidade, isso fala de uma condição que não nos pertence, mas que algumas dicas aqui, o próprio Manuel Filomeno de Miranda nos traz no capítulo. E também, não só ele, mas a nossa querida Sueli, lá quando faz uma análise dessas obras, né, até então, quando ela fez a análise da trilogia, ela analisando esse capítulo trouxe informações muito importantes. Mas nós gostaríamos de iniciar essa reflexão dizendo que esse capítulo bem poderia ser considerado um hino à esperança, né? É um capítulo tão belo, tão carregado de estímulos para que nós possamos pensar o amor em profundidade. Então, quando nós terminamos de ler esse capítulo, nós ficamos tomados por um sentimento de esperança, porque a forma como o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda utiliza para descrever a maneira como a providência divina
se utiliza de todos os recursos para nos socorrer. Então, quando ele vai descrevendo esses momentos em que ele trava esse contato com aqueles visitantes, aqueles espíritos de Alcione que eram, então, chamados, né, convidados a estarem nesse processo de transformação do nosso orbe, ele vai fazendo essas descrições e a gente vê que ele também fica um tanto quanto encantado com tamanha beleza daquilo que era trazido por esses espíritos, né? E ele afirma que as nossas palavras, o nosso vocabulário, não comportava todas as palavras necessárias para reproduzir o que ele ouvia. Então, porque os pensamentos, eles eram transmitidos através dessas projeções mentais que tinham componentes que iam muito além de uma descrição narrativa só. Então, nós poderíamos dizer que esse capítulo nos transmite de uma forma muito concreta, né? Ele materializa aquilo que o mestre nos trouxe sobre as muitas moradas na casa do Pai. Mas um ponto que nós podemos nos deter um pouco mais é que quando o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, ele vai refletir sobre essa questão que foi proposta daquilo que existe na colônia Redenção, onde ele reside. Porque na reflexão que foi proposta, na pergunta que foi trazida, há essa comparação, né, de que o benfeitor já habita um círculo, um local espiritual já elevado, mas aqueles espíritos de Alcione ainda mais. Mas veja que quando ele vai descrevendo a colônia Redenção, ele vai referindo as paisagens, todas aquelas tonalidades daquilo que ele chama de incomparáveis, o nascer, o pôr do sol com as suas luzes também, que são indefiníveis, os jardins, as nascentes de água cristalina, que também a nossa Gi nos trouxe no resumo, as flores multicolores, e tudo aquilo que ele vai descrevendo, chega um momento em que ele ressalta os educandários e os teatros para a formação intelecto-moral. Então, esse ponto aqui nós achamos bastante importante na reflexão para pensarmos no que nos foi trazido como uma pergunta, de que esses educandários, esses teatros tinham uma finalidade tão elevada, que era preparar, formar esses espíritos do ponto de vista intelectual e moral. E também ele vai citar ali os hospitais, as galerias de artes que serviriam de modelo, então, para as futuras construções terrestres. E a nossa querida Sueli, quando faz análise desse aspecto nesta obra que ela dedica, então, né, nas fronteiras da nova era, que ela dedica a esse estudo dessas obras, ela analisando esse capítulo, ela vai estudar exatamente a importância, né? Ela faz um apontamento sobre o que o benfeitor traz, quando ele vai referir esses educandários e esses teatros. Ela se detém ali e vejamos o que ela diz. O que acontece em geral no momento é que o teatro que se diz moderno, na verdade, é um amontoado de sandices imorais, com palavreado de baixíssimo nível, com o intuito de fazer o povo rir, diz ela, alguns até de coisas escatológicas. E ela finaliza dizendo, não é de rir, seria de chorar. Esse ponto aqui nos chama a atenção quando nós pensamos sobre a tarefa, sobre a missão, sobre o grande trabalho que esses pais que recebem esses espíritos têm, porque esses espíritos vão chegar justamente no seio dessa cultura, no seio desse movimento social, em que aquilo que muitas vezes há de pior no ser humano é tido como uma expressão apenas cultural. Como disse o Laudes agora há pouco, se nós temos esses espíritos que estão chegando para produzir essa reformulação, eles também vão entrar em contato com esses outros irmãos que pela última vez estão tendo a chance de reencarnarem, de estarem construindo propostas mais saudáveis de vida, e isso se dará. Então, se nós pensarmos aqui nessa colocação que a nossa querida Sueli nos traz, ela diz, até onde chegamos nós? Por que isto?
Qual o prazer que se pode tirar disso? São questões que ela traz. Como é possível pensar em arte nesse nível? Paremos para pensar nisso. E quando nós pensamos, então, nessas considerações que a nossa querida Sueli traz, é possível nós formularmos uma ideia de que esses espíritos que foram capazes de um grau de renúncia tão grande, ao deixarem por um tempo aquele mundo de esplendor por esse mundo de sombras, eles demonstravam essa força viva, né, que é própria do poder que o amor tem, conforme o que Jesus mesmo nos apresentou e viveu, também nos convidando a fazer o mesmo. Mas vamos lembrar que quando o Manuel Filomeno de Miranda continua a sua descrição do plano espiritual onde ele reside, ele nos informa que existem lá laboratórios de planejamentos e de projetos que ele chama de relevantes, visando serem alcançados novos descobrimentos de leis que regem o planeta e o cosmos. Então, vejamos, se nós juntarmos essa informação que o benfeitor nos traz, de que naquele plano, na sua colônia, os projetos, os planejamentos, eles eram tidos de forma relevantes, e que aquilo que é feito visa conhecer as leis que regem o planeta e o cosmos. Então, se nós pensarmos a tarefa desses pais, quando vão estar diante de uma série de propostas que o mundo vai apresentar, é preciso que eles desenvolvam o discernimento. Porque, vejamos, também nesses nossos dias, nós vemos que, se pensarmos aqui numa criança, né, uma criança por volta aí dos seus 8, 9 anos, chegando na sua reencarnação, nesse mundo virtual, normalmente o que os pais fazem é oferecer o contato com esse mundo virtual sem muitos critérios, nem sempre cuidando do que essas crianças têm acesso. Então, se nós pensarmos, como nos disse o nosso querido João há pouco, são espíritos que trazem um grau de moralidade muito à frente do que nós já construímos, mas que vão mergulhar, como diz o próprio benfeitor, serão asfixiados em alguns períodos pelo bafio enfermiço da psicosfera do planeta em transição. Então, eles estarão mergulhados nisso, mas como nós, muitas vezes, temos isso como, entre aspas, normal, não nos chama atenção em muitos momentos aquilo que é oferecido como isso que a Sueli colocou nesta obra, aquilo que é tido como apenas um divertimento, né, como apenas momentos de riso, de descontração. Então, me parece que quando nós pensamos na tarefa desses pais, e aí nós vemos, nós que conhecemos a doutrina espírita, nós que temos esse recurso, esse manancial de construções que a própria evangelização infanto-juvenil nos traz, quantos espíritos podem chegar no seio de pais espiritistas, mas que terão esse apoio, terão essa proposta, mas que, sem dúvida alguma, nós teremos que desenvolver o discernimento. Porque como muitas vezes nós não achamos que isto que é oferecido pelo mundo traga ou seja um problema, muitas vezes nós podemos colocar algumas barreiras para que esses espíritos se desenvolvam de forma muito mais abundante. É claro que eles já trazem os germes dessa moralidade construída, mas eles estarão mergulhados nesse bafio. Vejamos os próprios colégios, as próprias escolas, quanto é necessário que nós nos debrucemos sobre o conteúdo daquilo que os nossos filhos veem lá, né? Muitas vezes nós entregamos os nossos filhos sem muitos critérios e é colocado uma referência bibliográfica para que eles tenham acesso. Quantos pais, quantos de nós já fomos ler esses livros e ver o que eles apresentam? Aquilo que aqueles livros têm como proposta, será que eles de fato estão convidando os nossos filhos a desenvolverem de forma o intelecto e a moralidade? Muitas vezes são propostas muito desviantes em relação a isso. Então, me parece que como pais, e aí eu volto a dizer que o que eu havia preparado para o final, eu peguei o gancho porque o Laude já tinha reportado, nós não temos essas respostas, mas algumas pistas nós temos. Então, tudo aquilo que estiver conduzindo
o ser humano, os nossos filhos, não a descobrirem as leis que regem o planeta e o cosmos, mas muitas vezes criarem leis que afrontam, leis que se rebelam frente às leis divinas. Quando isso estiver sendo apresentado para os nossos filhos, talvez seja a hora de nós ligarmos uma luz de alerta, porque não seria essa a proposta desses espíritos que vêm, de construírem leis que afrontam as leis divinas, mas sim conhecerem as leis divinas e se renderem a elas, porque são elas que nos levarão ao encontro da plenitude. Então, meus amigos, penso que, refletindo em torno desse tema, a questão é que nós não temos respostas, mas mergulhando naquilo que o próprio benfeitor nos traz, nós teremos algumas pistas daquilo que devemos e não devemos fazer, seja enquanto pais, alguns desses espíritos missionários, mas nós, enquanto pais de todos os espíritos que estão caminhando rumo à plenitude. Eram essas as reflexões, Gi. Muito pertinentes e oportunas, Ângela. Obrigada. E a Tânia vai responder agora a última pergunta, que vai dar continuidade às suas reflexões. É incrível como realmente tudo está entrelaçado, não é? Então, deixa eu só achar a Tânia aqui, para destacá-la. Tânia, a pergunta é a seguinte: aprendemos que os pais recebem como filhos espíritos que por eles devem ser educados e que com eles possuem alguma ligação anterior, de amor ou de ódio. No caso dos espíritos de Alcione, que já se encontram em níveis morais e intelectuais mais avançados e que estão vindo à Terra por primeira vez, qual o maior desafio nesta missão de educá-los? Boa noite, a palavra está com você. Boa noite, Gi, a todos os companheiros que nos antecederam. Boa noite aos irmãos que fazem parte desse estudo. E assim como Ângela, ela disse que iria inverter o final, porque Laudes tinha deixado, né, algo que ela iria comentar. Eu vou dizer, Ângela, que apesar de nós não termos trocado as ideias em relação às perguntas, mas eu quero dizer que eu fiquei bastante reflexiva nessa missão, enquanto pais, não pais de missionários, né? Mas, enfim, dessa proposta que nos é apresentada quando estamos participando deste processo de formação. E falar de missão é falar de algo que a própria doutrina espírita ela vem trazendo em alguns aspectos do Livro dos Espíritos, do Evangelho, e até em obras póstumas, que não faz parte da codificação, mas a gente encontra lá também a respeito da missão. E aí, iniciando com uma questão que é apresentada em O Livro dos Espíritos, na parte 2ª, no capítulo 10, que é intitulado Das Ocupações e Missões dos Espíritos, Allan Kardec ele vai indagar na questão 582 se pode considerar como missão a paternidade. Então, independente de estarmos recebendo estes espíritos que vieram, né, da estrela de Alcione, Kardec, lá atrás, ele indagou sobre a missão, se podemos considerar como missão a paternidade. E os benfeitores, eles vão, assim, bem diretos, dizendo que é, sem contestação, uma verdadeira missão, e, ao mesmo tempo, um grande dever que envolve, mais do que pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Então, Kardec já vem iniciando a resposta a esse questionamento quando fala da missão dos pais. E ele segue dizendo que Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes os dirijam pela senda do bem,
aí pensar o quanto esses espíritos que vieram de um local mais avançado, de um lugar mais avançado, o quanto nós, pais, precisamos direcioná-los para que aquilo que eles trazem para nós possa ser mais absorvido da maneira como também nós estamos educando. E aí, falando de missão, eu sempre gosto de fazer referência a um trecho que é apresentado no livro Obras Póstumas, quando Allan Kardec, em uma reunião mediúnica, essa reunião aconteceu no ano de 1856, a 12 de junho, e engraçado que este artigo ele foi publicado em Obras Póstumas, mas já fazia parte, né, desta reunião, deste diálogo que Allan Kardec estabelece com o Espírito de Verdade. E ele inicia dizendo que as pessoas estavam a falar que ele trazia uma missão e que, de fato, ele não se considerava como a pessoa que reunia as qualidades para poder estar desenvolvendo aquela missão. E ele pede a informação ao Espírito de Verdade se, de fato, era uma missão aquilo que ele trazia. E o Espírito de Verdade inicialmente diz que ele deveria silenciar sobre a questão de ser missão e que duas coisas poderiam acontecer quando nós recebemos uma missão: de ser bem-sucedido ou de falir. Então, se ele, porventura, falisse na missão, imediatamente a espiritualidade teria quem substituí-lo. Então, isso nos mostra o quanto nós, com as missões que recebemos, porque cada um de nós recebe missões para poder desenvolver nesta experiência, mas se nós falirmos na nossa missão, outros irão nos substituir. Então, isso reforça em nós a vontade, o desejo, a perseverança de estar buscando atender aquilo que foi colocado para nós na presente existência. Ainda seguindo a questão do Livro dos Espíritos, Allan Kardec formula agora no capítulo 2º, que é intitulado Da Pluralidade das Existências, e ele pergunta na questão 208 se nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento. Então, ele tem na questão mais adiante, falando da missão da paternidade, mas antes ele vai perguntar se nenhuma influência vai exercer o pai depois que nasce o filho. Então, a resposta que os benfeitores trazem é que, ao contrário, bem grande influência exerce os espíritos que têm que contribuir para o progresso uns dos outros. E aí nós gostamos muito da obra da benfeitora Joana de Ângeles, através da psicografia do nosso tio Di, que é Constelação Familiar. Ela fala em vários capítulos sobre esta responsabilidade que nós temos perante os filhos e que, quando nasce um filho, nós somos convidados pela vida para a mudança de objetivos existenciais. Então, para quem já vivenciou esta experiência, ou para quem ainda vai partir para essa experiência da paternidade, da maternidade, é interessante nós mudarmos o foco da nossa atenção para o que era, até então, o motivo maior da nossa existência, que passa a ter uma mudança, o reflexo, a visão é outra. E isso quando nós estamos, de fato,
falando para aqueles que compreendem qual é a sua missão com relação à paternidade e à maternidade. E com isso, nós queremos reforçar a nossa lembrança, porque já sabemos disso, com relação ao planejamento familiar. Sabemos que nada acontece do acaso. O livro, inclusive, nos mostra, já foi falado pelos que me antecederam, dessa escolha dos 250 casais. Inclusive, na fala que é trazida neste capítulo, renasceste já selecionado para o cumprimento das venerandas profecias, ou seja, tudo muito bem articulado no mundo espiritual, para que, de fato, nós pudéssemos estar colaborando com esta ascensão do nosso planeta. E aí vem Joana de Ângeles, também em constelação familiar, dizendo a nós que a vida, ela não improvisa. Então, quando a benfeitora fala que não há improviso, ela está nos recobrando, né, a nossa memória, que tudo tem um planejamento prévio. É claro que nós temos o livre-arbítrio e podemos sair do foco daquilo que foi planejado para a nossa experiência. E quando ela diz que essa vida não improvisa, ela fala de um trabalho de organização que é preciso ser levado à frente com seriedade e com segurança. E aí vamos pensar que quantas vezes, neste exercício da paternidade e da maternidade, nós nos sentimos inseguros diante das circunstâncias desafiadoras que se apresentam diante de nós. Ainda a benfeitora vem falar sobre a disciplina moral. Olha o que é desafiador na pergunta que nos foi colocada, né? Qual é este desafio de educar estes espíritos que vêm dessas esferas? Então, é pensar no quanto nós precisamos trabalhar esta nossa regra do bem proceder. Ela fala também dessa renúncia pessoal, que muitas vezes nós precisamos esquecer de nós para poder pensar naquele que foi confiado e que nós fomos escolhidos porque estamos em condições de estar recebendo aqueles indivíduos, que foi o que aconteceu com esta reunião, onde esses casais, eles foram participar e os futuros reencarnantes. Então, pensar nessa trajetória do mundo espiritual que vai estar planejando adedmente tudo quanto se considera imprescindível para que aquele planejamento seja bem sucedido. E aí vai depender de cada um de nós. Aquilo que falamos há pouco em relação ao nosso livre-arbítrio, essa capacidade que temos de fazer as escolhas, mas que constantemente temos que estar atentos àquilo que é a proposta estabelecida, que certamente está aqui gravada em nosso inconsciente. Mas falando do desafio, não podemos nos esquecer dos exemplos. A benfeitora Joana de Ângeles, ela também trabalha nesse livro Constelação Familiar em relação ao lar ser fecundos de exemplos, porque os filhos, eles irão copiar aquilo que eles estão vendo em seus pais, em sua maioria. Então, para estes espíritos que reencarnaram, né, essa reencarnação, ela já aconteceu há algumas décadas, eles vieram, né, reencarnando para poder dar cumprimento a essa missão. Então, estes pais, eles precisam ser os exemplos para os seus filhos.
E a pergunta que Laudes trouxe, né, quantos não gostariam de ser os pais destes missionários? E nós já ouvimos, né, quando este livro ele foi editado, alguns comentários relativos a isso. Quem serão esses pais? Que, na verdade, esses pais não se encontram somente no nosso país. Então, onde estão estes pais e quem são esses espíritos que reencarnaram para poder trazer a nós estes exemplos e podermos seguir ao movimento de ascensão para a nova era, para o mundo de regeneração. E no livro, né, tem uma outra frase que também me chamou a atenção, quando se convocou para a educação ao culto dos deveres, da responsabilidade e do amor. Isto é desafiador. Primeiro, cada um saber quais são os deveres que deve seguir. Porque ainda que sejam esses espíritos missionários, estando em um ambiente que não lhes seja favorável ao cumprimento da missão, eles também terão seu livre-arbítrio para poder escolher seguir naquele caminho que está sendo apresentado ou seguir a sua missão. E o quanto de amor é necessário para poder fecundar mais e mais nessas almas que chegaram com esta missão e para que eles possam também ser estas pessoas, estes seres a estarem mostrando, demonstrando este amor pleno. Então, é também bastante desafiador. E aí lembramos de Joana de Ângeles, da nossa benfeitora, quando ela fala no livro SOS Família, no capítulo que é intitulado Educação do Evangelho no Lar, aí ela diz, quando se acende uma lâmpada, a sombra deixa de existir. Então, os pais, com esta missão de estar educando esses seres angélicos, esses seres que vêm dessa estrela, que estão muito à frente de nós, estes pais, com o Evangelho no lar, eles também têm esta possibilidade de manter esta luminosidade nos caminhos pelos quais os seus filhos irão atravessar. E aí vamos pensar naquilo que o livro, o capítulo nos apresenta, que eu considero assim o maior desafio para estes pais, a pergunta que nos foi formulada, quando diz que nós precisamos manter Jesus na mente e no coração, ou seja, os pais que irão receber estes filhos. Como é que estamos mantendo Jesus na nossa mente e nos nossos corações? Quantas vezes nos equivocamos e saímos do curso da vivência do Evangelho de Jesus? Então, este desafio que é direcionado para os pais destes missionários, ele também se reflete em nosso íntimo. Então, vamos pensar no quanto precisamos trazer mais Jesus para a nossa mente e para os nossos corações. E eu finalizo com o que o mentor trouxe nesta reunião. Que o Senhor Jesus a todos nos abençoe. Eram estas as minhas considerações em relação à pergunta que foi formulada. Maravilha, Ângela, muito obrigada. Tânia, eu confundi. Perdão, ainda bem que tem aqui alguém para me ajudar. As pessoas estão aqui agradecendo no chat, a todos, na verdade, porque realmente foram
reflexões muito pertinentes para esse momento que nós estamos vivendo, e a responsabilidade é de todos nós, né? Pais de espíritos terráqueos ou pais de espíritos alienígenas, se assim eu posso dizer.